Olá, meu nome é Laísa Versosa do Nascimento e nesse vídeo eu vim falar um pouco sobre educação antirracista. Eu sou professora de português e literatura no ensino fundamental 2 e médio. O racismo é uma questão sobre a qual eu penso há muito tempo, desde que eu me entendi como uma menina negra e como uma mulher negra. Portanto, a questão do antirracismo, a luta antirracista, ela tem se mostrado presente na minha vida desde antes de eu virar professora. E eu acredito que a luta antirracista não é uma luta exclusiva de pessoas negras, de pessoas pretas. Essa luta é uma luta de todos nós como sociedade. Até porque o racismo não é um problema das pessoas negras, ele é um problema de todos. E por isso ele precisa ser combatido, ele precisa ser pensado, discutido, né, e enfrentado por todos nós. Eu queria começar com uma citação da Angela Davis, que é uma grande ativista antirracista, e ela tem uma frase que é muito importante para a gente começar a pensar sobre esse assunto. A frase da Angela Davis é: numa sociedade racista, não basta não ser racista, é preciso também ser antirracista. Eu gosto de começar a falar sobre esse assunto com essa frase da Angela Davis, porque muitas vezes a gente restringe o racismo a uma questão, a um problema individual. Então a gente pensa, se eu não sou racista, né, e já temos um problema com isso, porque numa sociedade racista a gente reproduz racismo o tempo inteiro, por mais bem intencionados que nós sejamos. Numa sociedade racista, a gente não pode achar que o racismo é um problema individual, né, que é uma questão de bullying, de ofensa e simplesmente de caráter. Uma questão que pode ser identificada por uma palavra ou por algum tipo de agressão física. O racismo, ele é uma questão muito mais profunda, ele é muito mais sistêmico e ele é um racismo estrutural. O Silvio Almeida, que é um grande pensador sobre essa questão no Brasil, ele tem um livro chamado O que é Racismo Estrutural, em que ele explica que o racismo ele não fica restrito à esfera desse comportamento individual. Ele é um fenômeno social complexo e faz parte da nossa história moderna. Então ele guarda relação com a formação do nosso Estado, inclusive. O racismo, portanto, ele não é uma questão restrita, ele não é uma questão individual, ele não é uma questão que possa ser tratada de pessoa para pessoa simplesmente. Ele está muito mais profundamente arraigado na formação da nossa sociedade. E aí também é importante distinguir racismo, preconceito e discriminação. Porque o racismo, como eu acabei de falar, é um fenômeno sistêmico. E ele é profundamente ligado à nossa formação. O preconceito tem a ver com um julgamento prévio. E o preconceito ele pode ser sofrido e praticado por pessoas de diferentes origens, de diferentes classes, de diferentes jeitos. Né? O preconceito simplesmente trata de você pensar, julgar uma coisa antes de conhecê-la. E a discriminação é simplesmente um tratamento diferenciado, inclusive existe a discriminação positiva. Então nessa diferenciação, né, a gente precisa pensar que o racismo não é uma atitude preconceituosa simplesmente, e não é um ato de discriminação ou simplesmente você tratar uma pessoa negra de forma diferenciada. O racismo ele é um problema muito mais profundo. E não é porque ele é um problema muito mais profundo, um problema social, um problema que está ligado à nossa formação, à nossa constituição como sociedade, que ele precise ser tratado de maneira tão abstrata assim. Por que eu digo isso? O Silvio Almeida mesmo nesse livro, ele diz que a responsabilização é parte do processo de luta antirracista. Então, existe uma dialética entre as ações individuais e a estrutura social. Acredito que se você está vendo esse vídeo, se você está conseguindo acompanhar esse vídeo até agora,
você já tenha passado por essa parte do processo de responsabilização. Sendo uma pessoa negra ou uma pessoa branca, amarela, não importa. Se é uma questão de todos, então todos nós precisamos nos responsabilizar pelo tratamento desse problema, pela reparação. Então existe uma fusão entre operações, né, atitudes que são sociais, que são de todos, e as ações individuais. E é sobre essas ações individuais que eu queria começar a falar com vocês, né? Porque, como eu disse, o racismo não é um problema só de pessoas negras, ele é um problema de todos nós. E o que o racismo faz? Ele determina que certos grupos vão ser tratados como exóticos, diferenciados, e, portanto, inferiores. Às vezes, essa camada de inferiorização de uma pessoa negra não fica tão óbvia assim. Então, por isso, a gente muitas vezes acha que o racismo não está sendo racista, porque eu não estou simplesmente inferiorizando uma pessoa negra, ou que eu não estou fazendo nada de errado com uma pessoa negra, não estou tratando ela de uma maneira inferior, então por isso eu não sou racista, ou eu não estou praticando o racismo. Mas o próprio fato da gente naturalizar, por exemplo, que não existam pessoas negras em cargos de poder, né, ou em certos lugares mais elitizados, isso demonstra que existe uma camada do nosso pensamento que também é racista, porque não questiona essa invisibilização, que não questiona que não existam pessoas negras nesses lugares. E isso é muito importante para a gente pensar como a gente vai criar uma sociedade, como a gente vai educar crianças que não naturalizem essa invisibilização, que não naturalize a ausência de pessoas negras em lugares que a gente acha que são naturalmente brancos. Então, existem algumas coisas que importam nesse processo para que a gente comece a questionar e a agir de forma a ser uma sociedade, a criar uma sociedade cada vez mais igualitária, cada vez mais democrática e com muito mais chance de fazer algo relevante, de construir uma sociedade que seja realmente de todos e uma sociedade que não haja racismo. É uma utopia, uma sociedade em que não haja racismo, mas a gente precisa caminhar para lá. Então, nas nossas crianças, né, na nossa educação, a gente aprende a olhar para o outro e a construir nossas imagens. E para construir imagens saudáveis, construir imagens que nos fortaleçam, né, isso eu estou falando como pessoa, como uma mulher negra, construir essas imagens desde criança é um trabalho que não é feito simplesmente por mim, é feito por todo mundo que está ao meu redor. E como pais, tios, educadores, qualquer pessoa que esteja envolvida na formação de uma criança precisa questionar essas coisas, precisa se colocar na posição de enfrentar o problema. Eu lembro de uma vez que um aluno meu me perguntou, depois de eu ter apresentado uma reportagem para ele sobre o embranquecimento do Machado de Assis. Machado de Assis é um autor negro que só foi entendido como um autor negro depois de muito tempo que ele já tinha falecido e as pessoas continuavam a achar que o grande escritor da nossa literatura era um homem branco, né? E isso ficou natural, ficou normal na nossa sociedade aceitar que Machado de Assis era um homem branco. Com o tempo, com o resgate histórico e principalmente com a movimentação de pessoas negras em torno dessa história, a gente foi aprendendo que Machado de Assis era um homem negro. E uma vez um aluno falou para mim, eu mostrei uma reportagem para eles, para os meus alunos do 7º ano sobre isso, e um deles me perguntou, mas qual é o problema, professora, de um autor como Machado de Assis ter sido visto como branco a vida toda? Aí eu olhei pra ele assim e ele falou, eu tô perguntando sério, eu não tô perguntando de deboche ou de brincadeira. E eu percebi que há certos assuntos que a gente realmente não trata o suficiente porque a gente tem medo do que as crianças vão pensar
ou a gente tem até medo de tocar no assunto e esse assunto se tornar, né, uma coisa pior, uma coisa ainda mais discriminatória. E eu falei para ele o seguinte: olha, imagina que você é um menino negro, esse aluno meu não era negro, imagina que você é um menino negro e nos jornais aparecem todos os dias meninos como você sendo presos, sendo mortos e sendo estereotipados, sendo vistos como pessoas engraçadas, pessoas que falam errado, pessoas que estão sempre em posições subalternizadas. E aí, de repente, né, você descobre que o maior escritor da sua literatura, o maior escritor do seu país, o escritor mais relevante do seu país é negro. Qual é a diferença que isso faz na construção da sua autoestima? Ou seja, se você vê o tempo todo pessoas negras sendo vistas, sendo tratadas, né, representadas de uma forma negativa, como é que você vai se ver de uma forma positiva? Se você vê o tempo todo pessoas brancas, né, em posições variadas e sendo tratadas de forma diversificada, né, presidentes, políticos, né, em qualquer posição, donos de grandes empresas, atores, pessoas bonitas, ídolos, cantores, se todas essas pessoas são sempre brancas, é claro que a gente vai começar a associar a pessoa negra, né, a ser negro, a algo negativo. Então, que diferença faz para você reconhecer que o maior escritor da literatura brasileira é uma pessoa negra e não uma pessoa branca? Isso faz muita diferença. Então eu vim trazer essa história para ilustrar pra gente que a gente não imagina, né, o poder de uma representatividade, a gente não consegue às vezes mensurar o poder que tem essas imagens sobre na construção da autoestima de uma criança negra. E mais, o poder dessas imagens, a força dessas imagens na construção, né, do imaginário de crianças brancas sobre o que é ser negro. E tudo isso faz parte da construção de uma sociedade racista ou uma sociedade igualitária, uma sociedade que tem equidade racial, uma sociedade que é antirracista. E eu tenho uma amiga, né, o nome dela é Clarissa Brito, ela é uma educadora antirracista, é uma referência nesse assunto. A Clarissa diz que o grande objetivo da educação antirracista é a construção da estima negra, ou seja, a construção da estima negra tanto por pessoas brancas quanto por pessoas negras, aliás, por todas as pessoas. E para construir essa estima, a gente precisa de 4 pilares fundamentais. A Clarissa diz, por exemplo, um dos pilares são as representações de África. Então, como a África é representada tanto nos livros quanto nos filmes, em vários produtos culturais, por exemplo. Então, se a África é sempre vista como um país, ou aliás, ela só é tratada como um país e não como um continente, a gente já tem um problema. Se a África tem sempre uma representação de floresta, né, de pobreza, de miséria, a gente tem um problema. Porque a África, o continente africano é muito maior do que isso. Então esse é um dos pilares. O outro pilar que a Clarissa Brito fala é o pilar da identidade nacional, né, da referenciação, da construção da nossa identidade afro-brasileira. Até porque existem experiências, existem histórias, narrativas que têm tudo a ver com o nosso país, o Brasil, e a construção de nós, né, como pessoas negras, como descendentes, como africanos em diáspora. Então, como está essa construção da nossa identidade nacional? Existem vários elementos que podem fortalecer essa nossa identidade. E a revolta dos malês, o jongo, várias coisas que são características da nossa cultura, do nosso imaginário afro-brasileiro. E o terceiro pilar que a Clarissa fala é o pilar da ancestralidade, ou seja, do fio que conecta os negros no geral, né? Histórias que a gente conta pra gente mesmo, porque no nosso cabelo, no nosso corpo, existem ligações, existem coisas que nos conectam a pessoas negras, tanto que vieram antes de nós, quanto que vão vir ainda. E o quarto pilar
é a representatividade. E sobre representatividade a gente tem muito o que falar e muito a avançar. Mas é importante pensar que a representatividade sozinha não é o suficiente. Então, ter uma pessoa negra, você ler um livro que tem um personagem negro, não significa que você está criando ou que você está fazendo uma educação antirracista. Significa que esse livro vai construir um sujeito, vai ensinar um sujeito a ser antirracista. Um exemplo, muito básico sobre isso é o próprio Monteiro Lobato, que é um autor, que foi um autor, aliás, é um autor ainda muito importante para a nossa literatura, sobretudo a literatura infanto-juvenil. É um autor que tem uma obra extensa e uma obra robusta, uma obra importante para a gente e que formou muitos dos nossos adultos de hoje, mas o Monteiro Lobato, ele tem lá no Sítio do Pica-Pau Amarelo 2 personagens negros. E esses personagens negros do Monteiro Lobato, você poderia pensar, representatividade, temos 2 personagens negros. Mas esses personagens negros na obra do Monteiro Lobato estão sempre sendo relegados a um lugar folclórico. São maltratados pelas crianças muitas vezes. A sabedoria desses personagens negros é sempre uma sabedoria inferior à sabedoria da Dona Benta, por exemplo, que é uma personagem branca. E eles têm muitas vezes sua humanidade reduzida a estereótipos racistas e relacionados à cor de sua pele. Então eles são muitas vezes tratados como pretos, como se eles fossem, como se eles não fossem humanos, como se eles fossem animalizados, reduzidos à cor de sua pele. Então a representatividade sozinha não importa, principalmente quando essa representatividade ela não é pensada para escolher uma visibilidade de pessoas negras que seja uma visibilidade que amplie a nossa visão sobre o que é ser negro e amplie a visão das nossas crianças sobre o que é ser negro. E pensando como uma professora de português, eu tenho uma recomendação a fazer para a gente criar, para a gente pensar em crianças que possam construir imagens saudáveis de amigos negros e construir também uma autoestima saudável sobre o que é ser negro, que eles possam ter orgulho de serem negros. E uma recomendação que eu tenho é procurar livros que não só tenham pessoas negras como personagens e, sobretudo, protagonistas, mas procurar livros de editoras negras e de autores negros. Essa tríade é muito importante para que essa representatividade não seja vazia, para que essa representatividade não seja uma representatividade simplesmente de ocupar um lugar ali na narrativa. Então nós temos editoras negras que estão comprometidas com isso, editoras como a Malê, a Palas, a Masa Edições, e temos muitos autores negros que também estão comprometidos com essa luta. Só para falar dos autores mais importantes, nós temos Emicida, Lázaro Ramos, Elisa Lucinda, a Kiusam Regina de Oliveira, Bell Hooks, Cidinha da Silva, Nilma Lino Gomes. Então, se você é pai, é mãe, se você é tio, tia, professor e você se importa com essa construção do imaginário de pessoas negras, uma construção saudável, uma construção que seja antirracista, a gente precisa pensar para além de simplesmente ler livros que tenham personagens negros. A gente precisa pensar em pessoas que estão pensando antirracismo também. Então é importante que vocês procurem livros que são não só de autores negros, mas também de editoras negras ou de selos negros. E isso faz parte da sua intenção, isso faz parte da sua ação individual na luta antirracista. Como eu disse no meio do vídeo, o racismo é estrutural, mas existe uma ação individual que é muito importante nessa luta, que é muito importante para que a gente, de fato, consiga construir uma sociedade mais igual para todo mundo. E nessa sociedade, crianças negras
vão sonhar. Por quê? Porque elas não só vão se ver nas narrativas, vão se ver de maneiras positivas para construir a sua autoestima, mas elas também vão ser vistas. E é só assim que a gente consegue construir um mundo melhor e a gente faz parte disso. A gente não pode fugir da nossa responsabilidade nisso. Muito obrigada pela atenção de todos e que a gente consiga caminhar junto a essa utopia juntos.